questão diz assim, ó, nos termos do Código Penal, acerca do concurso de pessoas, é possível estabelecer que. Então, aqui é direito penal e fala do concurso de pessoas. Um conteúdo aí também muito pedido nas questões, nas provas de direito penal, nas provas de polícia, né? Então, anote tudo isso aí para que você não se esqueça, né? Marca a opção aí, antes de ter o comentário aqui, marca aí, escreva nos comentários aqui do vídeo qual a questão, qual a opção você acha que é a correta. A letra A, B, C, D ou a letra E. Faça esse comentário aí para gente prosseguir aí na aula, né? A primeira coisa que você precisa quando for fazer uma questão, como eu disse, é ter domínio da legislação relacionada à questão. E quais são os artigos relacionados a esta questão? Vamos lá. Ó, Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940. Vamos lá. Ele diz assim, ó, o artigo 29. O artigo 29 é um dos artigos relacionados à questão, no seu parágrafo 1º também, e o parágrafo 2º e o artigo 30, em relação ao concurso de pessoas. Ó, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Então, a parte importante aí do artigo é essa, na medida da sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. O parágrafo 2º diz assim: se a um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada de 1/6 até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, nesse momento, é importante você anotar esse artigo e anotar as partes mais relevantes e fazer comentários nessas partes. Então, assim, fazer de questões de concurso público não é você fazer questões em volume. Você precisa entender isso. No começo, quando eu comecei a fazer questões de concurso, eu imaginava que eu deveria fazer muitas questões e quanto mais questões eu fizesse, eu estaria melhor preparado, né? E na verdade não é bem assim, né? Você precisa, na verdade, parar em cada questão, procurar ali qual o conhecimento que o examinador quis saber se você dominava ou não, qual o conhecimento, qual o artigo, né? A legislação e o que é mais importante ali, né? Nesse caso aqui, ó, na medida de sua culpabilidade, eles vão querer te encanar em relação a essa parte aqui, ó, na medida de sua culpabilidade, vão falar que não é assim. Ó, ser-lhe-á aplicada a pena deste, ou seja, se a pessoa quis um crime menos grave, um resultado menos grave, então ele vai responder por aquele resultado que ele tinha o dolo, a intenção de produzir, né? Não o mais grave. Vou te citar um exemplo. Vamos supor que eu combine com um amigo meu, eu sou um assaltante, entendeu? E eu combino com ele de entrar na casa de uma pessoa para roubar os bens ali daquela pessoa. Só que nesse combinado que a gente faz, o meu amigo ficaria do lado de fora da casa, vigiando se passaria alguém, e eu entraria na casa, pegaria os bens e voltaria, né? E entregaria para ele. Só que quando eu entro na casa, eu percebo que tem uma pessoa lá. E nesse momento que eu percebo que tem uma pessoa lá, eu aproveito ali, eu pratico um estupro e depois eu mato aquela pessoa e depois eu saio da casa e falo com o colega: olha, eu fiz isso e isso, aproveitei e tal. E o colega falou assim: não, mas o combinado não era esse, o combinado era somente um roubo. Eu não queria o resultado morte e nem queria o resultado estupro. Então,
a pessoa que está do lado de fora vai responder pelo resultado que ele tinha a intenção de produzir, ou seja, o roubo, né? Não um assassinato e nem um estupro, né? Ó, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. E só que você precisa desse salvo aí, ó, salvo quando elementares do crime. Ou seja, quanto essa condição pessoal for elementar do crime, então sim se comunica essas condições. E só por isso você já conseguiria fazer. Olha só, as questões, muitas vezes, as bancas só pedem mesmo o aspecto aí da legislação. Ele quer saber se você domina a legislação relacionada a determinado assunto, né? Então, mas nós precisamos também de uma base doutrinária, né? Por quê? Porque existem conceitos que também são pedidos pelas bancas nas questões aí, né? Então, uma base doutrinária seria aqui, ó, Guilherme de Souza fala assim: o artigo 29 consagra o princípio da individualização da pena. Então, você precisa anotar o que é esse princípio da individualização da pena. Você precisa entender isso aí e anotar. Por quê? Porque senão você vai esquecer. Então anota no seu caderno aí, crie mapas mentais, volte nessa matéria até que a sua mente assimile esse conteúdo. Por quê? A nossa mente é uma grande máquina, só que ela está programada para esquecer aí conteúdos, né? Porque senão ela ficaria louca, né? Aproveito e peço para você dê o like aí, se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento do canal, né? E para receber mais conteúdos, para que o YouTube indique mais conteúdos, vídeos relacionados a questões de concurso da área policial, né? Vamos ver aqui mais um conceito, ó. No concurso de pessoas, a regra é a de responsabilização individual, com a aplicação da pena conforme a medida da culpabilidade de cada um. As condições e circunstâncias pessoais não se comunicam, exceto se forem elementares do crime. Então é mais ou menos aquilo lá. Mas por que é isso? Vamos imaginar a produção de um bolo. Vamos supor que eu chame duas pessoas e a gente combina de vender bolo. E cada um pega uma tarefa diferente para fazer o bolo, né? A primeira pessoa, que sou eu fico para comprar os ingredientes. Então eu vou comprar lá o bolo, o óleo, o ovo, a farinha e tal, e eu fico com essa parte. O outro colega fica na parte de fazer o bolo, ele vai fazer o bolo mesmo. E uma terceira pessoa fica na parte só de escolher o sabor. Ele vai definir se o sabor do bolo vai ser chocolate, vai ser coco, vai ser abacaxi ou qualquer outro sabor lá. É justo essa pessoa aqui, ó, que teve a única missão, a única função de escolher o sabor, quando se vender esse bolo, ele ficar com a mesma proporção aí dos lucros? Não, porque a atividade dele foi bem menor. A mesma lógica se aplica aí em relação ao concurso de pessoas, né? Então é bem simples, é uma questão simples, fácil de dominar e que está sempre presente nas provas de concurso público, e você deve aí se atentar para que você não perca uma questão fácil, né? Uma questão fácil. Então vamos lá. Depois disso aí dá para resolver tranquilamente essa questão, né? Ó, nos termos do Código Penal acerca do concurso de pessoas, é possível estabelecer que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime. Olha, aquele salvo, né? Quando for elementar do crime, se comunicam sim, né? Vamos lá. Será aplicada a pena do crime mais grave, ainda que algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave. Não, se alguém quis participar de um crime menor, ele vai responder por aquele crime que ele tinha a intenção de cometer, né? Então, essa questão tá errada também. Aqui, ó. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. Olha só,
é exatamente o que diz o artigo, né? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a este combinada na medida da sua culpabilidade. Então, essa aqui é a questão correta, né? A D fala assim: as circunstâncias e as condições de caráter pessoal sempre se comunicam no concurso de pessoas. Sempre não. Quando for elementado o crime, elas é diferente, né? Então não é sempre, só quando for elementado o crime. Beber uma água, senão eu vou acabar ficando rouco aqui, né? Vamos lá. Então essa aqui tá errada também, letra D tá errada. Letra E. A pluralidade de agentes não figura como elemento nos crimes de concurso necessário. Olha, vamos ver com outro conceito aqui, né? O que seria isso aí? Tá falando de crime de concurso necessário. O que é crime de concurso necessário? Um crime de concurso necessário, ou crime plurissubjetivo, é aquele que só pode ser cometido com a participação de duas ou mais pessoas. Exemplo aí, o crime de rixa, o crime de associação criminosa. Então, essa questão está errada porque ele escreveu o conceito de forma errada, né? Então aqui também está errado. É só você verificar aqui, acertou a questão. Anota aqui, ó, que você acertou, porque vai ficar registrado no navegador aqui, aquela evolução sua, as questões que você está acertando, as questões que você está errando, para você estudar mais aquilo que você está errando e medir se você está evoluindo no seu conhecimento ou não, né? Então, esse site aqui é totalmente gratuito, tem questões, ó, tem várias questões aqui, você pode navegar por ele e marcar aqui, você vai fazendo e vai registrando a sua evolução, né? Então, o link desse site está aí, né? Está aí nos comentários, no YouTube. É só você ir lá, clicar nele e fazer bastante questões de concurso público, né? Vamos passar aí para mais uma questão, né? Terminamos essa questão número 2 e vamos aí